Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora eu vou apresentar para vocês um novo sensor, que é o sensor ultrassônico. Esse sensor, ele é um recurso muito interessante quando a gente está trabalhando com robótica, tá? Porque ele pode ser utilizado para detecção de objetos, para detecção de obstáculos, para corrigir rotas de robôs e também como instrumento de medida para determinar a distância entre o módulo do sensor e o objeto que nós estamos monitorando. Tá? Eles são módulos muito pequenos, né? Cabem aqui tranquilamente na palma da mão. Eu trouxe aqui como exemplo o módulo HC SR04. Depois eu vou compartilhar o manual dele com vocês. Como característica, ele tem essas duas panelinhas, né? Esses dois olhinhos. Tá? O da esquerda, neste módulo, o da esquerda é o de transmissão, o da direita é de recepção, e este módulo ele tem 4 pinos. Né? Ele tem 2 pinos para alimentação, o VCC e o GND, e ele tem 2 pinos aqui de funcionamento. Ele tem um pino chamado trigger, disparo, e ele tem um pino eco, que vai receber o sinal. Então, qual é o princípio de funcionamento? Né? O trigger dispara a transmissão, essa transmissão se choca, colide com um objeto a uma determinada distância e reflete essa onda. Essa onda ultrassônica ela vai ser medida pelo pino eco. Né? Então, um módulo, que é um módulo digital, vai informar para o Arduino se o sinal voltou ou se o sinal não voltou. Tá bom? Ele não mede a intensidade do sinal que voltou. Tá? Ele só indica se voltou ou se não voltou. Tá bom? É um módulo bem pequeno, o custo dele é baixo, né? Bem baixo por sinal, e existem vários modelos. O Tinkercad mesmo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele tem sensores de 3 pinos, onde a gente tem o trigger e o eco no mesmo pino. Nesse momento aqui, para facilitar um pouco as coisas, eu vou deixar as duas funções separadas, tá bom? Qual é o princípio de funcionamento? Pessoal, o sensor de ultrassom trabalha com sinais ultrassônicos, tá? Trabalha com a característica física do eco, tá bom? Então você projeta uma onda ultrassônica, ela colide num objeto e volta, tá? Essa volta a gente consegue medir o tempo entre o envio e o recebimento. A partir do instante que a gente tem uma variável que recebe um número, a gente consegue fazer contas com este número. E aí a gente vai precisar recordar um pouquinho lá da física, né, da escola regular, onde a gente tinha a expressão velocidade igual distância dividido pelo tempo. Né? Se a gente tem a velocidade, que é a velocidade de propagação da onda, se a gente tem o tempo que o Arduino acabou de receber e preencher uma variável, eu consigo calcular tranquilamente qual foi a distância percorrida. Okay? Então é muito simples, é muito tranquilo. Vocês vão perceber que varia um pouquinho em relação ao sensor de inclinação, ao sensor de movimento, mas em linhas gerais é um sensor digital que a gente vai utilizar para as nossas montagens. Ondas ultrassônicas, elas são da ordem de 40 kHz, né? Então você não vai se sentir incomodado com nenhum ruído quando estiver utilizando esse tipo de sensor, tá bom? É tranquilo em relação a isso. Aliás, 40 kHz é uma característica desta onda ultrassônica. Em linhas gerais, tá? A distância máxima entre o sensor e o objeto, né, é de 4 metros, tá bom? Alguns modelos para mais, alguns modelos para menos. Assim como a distância mínima por volta de 2 centímetros. Ok? De novo, não é regra, mas é uma característica um pouco geral. O ângulo de abertura, né, aquela área de localização dos objetos, aproximadamente 15 graus a partir da caneca de transmissão e de recepção. Ok? O Arduino ele vai controlar tudo aquilo que o módulo vai fazer. Então, o que a gente vai ter que se preocupar? O Arduino vai ter que fazer o disparo da transmissão ultrassônica e vai ficar acompanhando se esta onda volta para o receptor ou não. Se ela voltar para o receptor, o módulo de sensor avisa o Arduino.
E aí a gente consegue medir o tempo. Tá? Pode ser que não volte. Se o sinal não voltar, é porque o objeto está inalcançável, ou seja, está acima dos 4 metros, ou então não há nenhum tipo de obstáculo. Tá bom? A gente não pode esquecer que quando nós trabalhamos com a característica do eco, né, a distância que a gente vai estar estudando ali é de 2 vezes a distância real. Porque tem a distância de ida e a distância de volta, ou seja, o caminho de ida e de volta para a gente considerar. Tá bom? No Tinkercad, como eu falei para vocês, a gente tem o HC SR04, que é igualzinho àquele componente real que eu apresentei, e a gente tem um outro sensor que é de 3 pinos. Nesse momento aqui que você está conhecendo o funcionamento desse sensor, eu aconselho que você trabalhe com o de 4 pinos, tá? O trigger e o eco com funções separadas. Depois, quando você já tiver um pouco mais de prática, você pode utilizar esse sensor que tem um pino a menos, tá bom? Trigger e eco ficam na mesma posição. Legal, bacana. Vamos entender um pouquinho, né? Só um pouquinho como é que funciona este módulo. Então deixa eu acionar minha caneta aqui para a gente poder entender. Então, pessoal, olha, VCC e GND são funções que a gente usa regularmente, tá? VCC 5 volts, GND é a linha negativa. O que nós vamos ter que nos preocupar? Com a linha de trigger e com a linha de eco. Como eu falei para vocês, esse é um módulo de sensor digital. Então eu vou pegar aqui, ó, portas digitais, não há necessidade de ser PWM, tá? Pode ser qualquer porta. E aí a gente vai acionar o nosso sensor, tá bom? Vamos criar um cenário aqui com este objeto, tá? Então aqui eu tenho esse objeto, que está numa área de alcance do sensor. Bom, o que vai acontecer, né? O Arduino vai acionar um pulso elétrico aqui e o trigger vai disparar a emissão de ondas ultrassônicas. Então essas ondas ultrassônicas são disparadas em relação ao vazio, né, para ver se encontram alguma coisa. Onda encontrou um objeto, essa onda vai ser refletida. Ao ser refletida, essa onda aciona a canequinha de recepção. O módulo de sensor percebeu que a onda ultrassônica voltou, então ela vem aqui no pino de eco e avisa para a gente que chegou, que a onda voltou. A partir dessa informação, o Arduino então calcula o tempo entre o disparo e a recepção. E aí é o tempo que a gente vai considerar e que vai utilizar para preencher, por exemplo, uma variável. Lembrando, né, que a fórmula lá da física, né, velocidade é distância pelo tempo, então o tempo a gente acabou de determinar. Tá bom? A velocidade é algo padrão, né, porque essa onda ultrassônica ela está se propagando no ar. Eu sei que você lembra a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, mais ou menos, né? Então, se eu tenho a velocidade e se eu acabei de achar o tempo, eu consigo calcular a distância. Aquele detalhe importante, não é, pessoal? Essa distância ela é de 2 vezes, porque a gente tem o caminho de ida e a gente tem o caminho de volta. Então eu preciso levar isso aqui em consideração quando eu for fazer o cálculo, tá bom? Pessoal, em linhas gerais, o funcionamento do sensor é este, né? Transmite ultrassom, recebe, se recebeu, sinaliza. O Arduino calcula a diferença de tempo entre o disparo e a recepção. E a partir daí a gente consegue calcular. Tá bom? Espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. Nos encontramos nos próximos materiais. Um forte abraço e até mais.